Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Hoje, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. Faltam 9 dias para terminarmos o ano, isso quer dizer, faltam 9 mensagens para nós terminarmos esse trabalho que começamos dia 1º de janeiro deste ano. Que bênção, o tempo passou rápido, né? Graças a Deus, eu fui muito edificado durante esse processo aí hoje estamos completando 356 mensagens. Isso faz com que a gente cada dia mais cresça no Senhor e me fez crescer, me fez amadurecer, me fez entender que este ano que vai vir, 2026, vai ser um ano muito importante para mim, para minha família, para o meu ministério e chamo você a atenção para o que nós vamos apresentar no ano que vem aqui, que é vamos falar sobre o livro de Jó, vamos sempre trazer mais opacasts, né, para a gente aqui, para a gente aprender mais da palavra de Deus com nossos amigos aqui, pastores, tá bom? Vamos lá? O tema de hoje é Tempos Difíceis à Frente. O texto está em Isaías, capítulo 41, verso 1 até o verso 20. Ok? Vamos lá. Olha só a nossa história. Você enviou inúmeros currículos e, mesmo assim, o emprego ainda parece distante. Leva um estilo de vida saudável e, mesmo assim, o risco de câncer é estranhamente alto. Você tenta ser um bom pai, uma boa mãe, e mesmo assim seu filho opta por não seguir a Deus e a lista continua. Não tem dúvida, né? Na vida, a única certeza é a incerteza. Mesmo depois de ter feito tudo o que você poderia fazer, o futuro ainda está além do seu controle. Em nossa luta contra a ansiedade, o medo, neste mundo incerto, é fácil nos voltarmos a ídolos e fazermos os nossos próprios deuses, e é a situação que Isaías descreve no capítulo 41, versos 5 a 7. As nações se recusaram a reconhecer que Jeová é o Deus da história. Assim no convite para sentir-se mais seguras, elas se apresentam a fazer novos ídolos e tentaram fortalecê-los, que é o bastante irônico. De que maneira isso poderia ocorrer hoje? Poderíamos fortalecer nossos ídolos ao mergulharmos na internet, acumularmos bem, desenvolvermos nosso intelecto ou ao esculpirmos o nosso corpo. Contudo, Deus conclama o seu povo para reagir de maneira diferente ao medo. Somos lembrados de que ele nos escolheu, chamou e nunca nos rejeitará. Nosso Deus diz: não fique com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força, eu os ajudo, eu os protejo com a minha mão forte. Verso 10 do capítulo 41 de Isaías. Em nossos medos, procuremos nos concentrar em duas verdades. Estou com vocês e eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus que não muda. Suas verdades, seus propósitos não mudam. Aí você pode ler essas referências em Número 23, 19 e Efésios capítulo 1, verso 11. Esse Deus imutável é conosco. Não tenha medo, não perca o ânimo. Ele o fortalecerá e o ajudará. Ele o sustentará. Tempos difíceis vamos encontrar, com certeza, não tem jeito. Como nós lemos aqui, que na vida, a única certeza que nós temos é a incerteza. Não tem jeito. Não tem como nós revertermos isso. Estamos num mundo onde a ideologia, onde o sistema, ele pertence aos demônios, a Satanás. E nossa briga vai ser constante nesse mundo. Não tem como nós dizermos que não. Por isso, a certeza que nós temos é exatamente isso, a incerteza. Mas se nós colocarmos a nossa fé, acreditarmos no Senhor,
como diz a tua palavra, como ele descreve na tua palavra, nós vamos estar seguros, porque ele nos dá essa segurança, nos dá essa certeza de segurança. Isso, não podemos ter certeza absoluta. Ele não muda, é o mesmo Deus lá da antiguidade, é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho para Israel passar a pé enxuto, olha o detalhe, ele é o mesmo Deus que nós pertencemos hoje. Deus não muda. É por isso que quando nós lemos a tua palavra, quando nós aprendemos dele, da pessoa dele, do caráter dele, então a gente vai ver que esse Deus ele não muda. E ele sempre está pronto, né? Sempre está preciso para poder nos ajudar, como nós podemos ler aqui no versículo 10 do 41 de Isaías. Ele nos ajudará, ele vai estar conosco, ele vai nos dar força, ele vai nos proteger, e ele vai sempre estar conosco. Ele disse: não precisam temer, não precisam ter medo. Eu estou com vocês, eu vou proteger vocês. Eu poderia descrever aqui alguns testemunhos meus. Você também poderia testemunhar aqui algumas coisas que Deus fez a seu favor. Mas às vezes nós deixamos passar isso de largo. Permitimos que a adversidade ela fala mais alto do que propriamente o que Deus fez, o que Deus já nos fez por nós e que pode fazer. Isso nos lembra o próprio Israel ali no deserto, quando eles depararam com os gigantes. Olha, perante aquele gigante lá de Canaã, nós somos apenas um gafanhoto, somos nada. Né? E eles se esqueceram. Parece que a diversidade faz com que as pessoas se esquecem da obra de Deus na vida dessas pessoas. Eles esqueceram o que Deus fez nas guerras, né? Sobre o Mar Vermelho, o que ele fez no Egito. Olha só. Então, gente, a gente precisa parar um pouquinho, nos voltar mais para Deus, parar, né? Eu sempre falo que a gente, a gente está em movimento, a gente não consegue entender a ação de Deus. Por isso que às vezes é difícil as pessoas entenderem. Alguém diz assim: para tudo, como eu fiz na igreja uma vez, parei os cultos todos. Parei o culto, foi 2 semanas 2 domingos sem culto, 2 quinta-feiras sem culto, né? Fui mal interpretado, sem problema nenhum, mas funcionou, mas Deus operou. Foi isso que Deus queria. Deus queria algo mais. E o melhor disso tudo, que Deus, a poder, depois disso, me deu mais bênção ainda. Gente, eu fui abençoado por Deus de uma forma extraordinária, né? Sem pensar o que poderia. Então, tudo isso faz com que a gente pense que nós temos que parar. Essa questão de movimentar-se muito, ou até a gente como igreja movimentar-se muito, tem prejudicado até mesmo as pessoas entenderem, ouvirem Deus. E Deus, ele tem ali o exemplo de Marta e Maria. Marta era crente, Marta era o crente em movimento, e Maria era o crente que parou para ouvir Deus falar. Então, essas são as diferenças, né? De um crente para o outro. Não, às vezes as pessoas não conseguem entender. Eles não queriam. Marta não entendia Maria. Às vezes somos mal interpretados, como Maria foi mal interpretada. Mas Jesus disse: ela escolheu a melhor coisa, a coisa mais importante, o mais necessário. Então a gente fica nessa movimentação de culto aqui, culto ali, esquece do principal, que é adorar, que é entender o dono do culto, né? Cantar é bom, ficar em movimento do culto é bom, mas o melhor tudo é você viver momentos com Deus, né? De consagração, a igreja parar tudo. Experimenta aí, pastora, fazer isso, né? Para os cultos, para tudo. For preciso, fecha a porta da igreja. Né? Hoje, durante 2 semanas, não terá culto aqui na igreja. Só terá oração. Se quiserem, só bater na porta. Se eu quero orar, pastor. Aí o diácono da porta vai abrir a porta para você orar. Faça isso. Experimente fazer isso. Eu fiz. Fui lá, irmão interpretado, mas eu fui abençoado. Né? Deus me deu uma nova visão. Deus renovou a minha visão com ele. Que coisa maravilhosa. E Deus vai renovar, talvez, a sua visão, meu pastor,
meu líder, os líderes da igreja, né? Deus vai renovar sua visão, Deus vai te dar uma nova dimensão da vida, da questão espiritual, porque as coisas estão difíceis, os tempos estão difíceis, mais ainda caminhamos para frente, mais vamos encontrar mais tempos difíceis. Mas aqui está a certeza que nós temos, que Deus está conosco. Ele provou isso para mim e quer provar isso para você também. Vamos lá para o nosso examine? Eu precisava falar isso, né? Às vezes a gente precisa desabafar um pouquinho, porque pessoas eles querem, sabe, entender Deus da forma deles e esquece de ler a Bíblia para entender a forma que Deus quer que nós o entendamos, né? Só Deus conhece o que vai vir à frente. Só Ele, nem Satanás sabe o que vai acontecer para frente. Então, é melhor nós pararmos, se for preciso. Tá bom? Examine, leia o livro de 1 Samuel, capítulo 13, verso 11 e 12, e também em 1 Samuel, capítulo 17, verso 32 a 37, para obter um exemplo negativo e um positivo de como as pessoas lidaram com o medo. Está aqui duas passagens, uma Davi e outra é Saul. A diferença é enorme. Eu queria que você lesse, vou repetir para você aqui. A primeira dela é a negativa, né? Que é 1 Samuel 13, verso 11 e 12. Essa é a negativa. A positiva está em capítulo 17, verso 32 ao 37. Agora, o considere para nós terminarmos aqui é: como você costuma lidar com os seus medos? Né? Todos nós, de alguma forma, já temos aquele medinho, né? Como é que você sabe, como é que se lida com isso? Como é possível manter o foco nessas duas verdades? Eu sou contigo e eu sou o seu Deus. Gente, sabe o significado disso tudo? Como é importante, né? Eu estou contigo. Se Deus está com você, amado, não precisa mais nada. Se eu sou o seu Deus, ele está dizendo, eu sou o seu Deus. Não precisa você recorrer a nada, não. Só recorre a mim. E você vai ver, é isso que eu fiz, isso que você deve fazer, isso que nós temos que fazer. Tá bom? Deus te abençoe, meu amado, que tenha uma boa segunda-feira, né? E temos aí mais 9 dias para podermos traçar ainda esse ano de 2025. E tenho certeza que Deus ainda tem muitas coisas para nos ensinar ainda, para nos revelar na sua palavra. Deus te abençoe. Até amanhã, com mais uma mensagem devocional de 365 dias, andando com Deus, e que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanhem para onde quer que formos. Deus nos abençoe.